Rosa dos ventos, pontos cardeais e colaterais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a prof vai revisar algumas atividades que a gente trabalhou na aula anterior de Geografia. A gente vai lembrar um pouquinho da Rosa dos Ventos, que é aquele esquema em forma de estrela que lembra os principais pontos de localização, que nos indica as direções norte-sul, leste-oeste. E a novidade de hoje é os pontos colaterais, que são os pontos intermediários dos pontos principais que facilitam muito a nossa localização em qualquer lugar. E para gravar o vídeo de hoje, a prof veio para um lugar um pouquinho diferente. A prof está aqui no campo, numa região de colonização típica italiana, para que a gente recorde que por volta do ano 1875, muitos imigrantes italianos vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Quando eles chegaram aqui, olha o que eles encontraram: uma mata fechada, cheia de dificuldades, sem alimento disponível, com animais ferozes e selvagens e muito poucos recursos para começar uma vida aqui. A bússola e os recursos de orientação foram fundamentais para que eles conseguissem se localizar no meio da mata e começar uma vida nova aqui. Então eles tiveram que construir pequenas estradas, como aqui, tiveram que cultivar alimentos, fazer plantações. E isso tudo, toda essa organização, dependeu de um planejamento geográfico. Para esse planejamento geográfico, foram fundamentais as orientações que a gente aprendeu na aula passada: Sol, Lua, Cruzeiro do Sul, bússola, e para tudo isso, compreender muito bem os pontos cardeais e colaterais. Vamos lá? Vamos retomar essa aula então? Próxima aula! Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos recordar os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. A novidade serão os pontos colaterais, os intermediários aos pontos principais da Rosa dos Ventos. Vamos ver quais são eles? Sudeste é o ponto que fica entre o sul e o leste. O sudoeste é o ponto que fica entre o sul e o oeste. O nordeste é o espaço que existe entre norte e leste. E o noroeste, o ponto entre o norte e o oeste. Veja aí que cada ponto desses também é representado por uma sigla: NE Nordeste, SE Sudeste, NO Nordeste, SO Sudoeste. Olha só, pessoal, que legal. A prof tá aqui no meio da mata, ó, né? Estão vendo? E eu peguei pedacinhos de graveto de madeira, ó, e montei aqui no chão uma rosa dos ventos. Essa rosa dos ventos que eu montei e que provavelmente por imigrantes italianos deve ter sido montada muitas vezes com gravetos no meio da mata, indica norte, sul, leste, oeste. Então, à minha frente eu tenho o norte, as minhas costas o sul, a minha direita o leste, a minha esquerda o oeste. Mas como que a prof descobriu a posição certa da rosa dos ventos aqui no meio da mata? Com um objeto que também a gente aprendeu nos nossos estudos anteriores de geografia, que é a bússola. Olha que coisa legal. A prof ensinou para vocês que a bússola indica sempre a direção norte. Então eu vou posicionar ela aqui, vou deixá-la bem quietinha, ó. E vocês vão entender que a bússola me indicou o norte. Quer ver? Ela se mexe todinha, ó. Estão vendo? Ó, quando eu posiciono ela bem retinha aqui no chão, ó, ela vai me indicar a direção norte. Olha que legal que a bússola funciona, gente. É o máximo, ó. Ela me indicou a direção norte. Às vezes ela se modifica um pouquinho dependendo da posição que eu coloco ela, mas o norte é exatamente ali. Então, se a bússola indica o norte para a prof, eu vou saber que a minha direita tem o leste,
À minha esquerda tem o oeste, nas minhas costas tem o sul. Aqui dentro da colônia, eu vou conseguir me localizar, daí eu vou ver que vai funcionar assim, ó. Ao norte, eu tenho a mata fechada, ó, né? Então, se eu seguir a norte, eu vou ter que seguir pela mata fechada. Aí, se eu for indo para a direção leste, ó, da Rosa dos Ventos, eu vou ter uma estrebaria, ó. Se eu for seguir pela direção oeste, que é o outro lado, é o lado esquerdo da direção norte, eu vou ter uma moradia. E se eu seguir ao meu sul, né, que é as costas de onde eu estou, eu vou virar para cá, ó, sigo norte, sigo leste, ao meu sul eu vou ter a estrada, ó, que é o ponto de encontro entre uma colônia e outra aqui, ó, que dá acesso ao meio da mata, ok? Então, ó, sul tem uma estrada como ponto de referência, a leste eu tenho uma estrebaria, onde ficam os animais, as vacas, as ovelhas. Ao norte eu tenho a mata fechada e ao oeste eu tenho uma moradia, tá? Voltando para Rosa dos Ventos, onde a bússola me ajuda a indicar a direção certinha. Agora vem a novidade de hoje. Vocês estão vendo que aqui tem pontos que são intermediários e que também nos ajudam a localizar lugares mais específicos. Então, a gente vai ter agora a grande novidade. Entre o norte e o leste, o nordeste, ó. Entre o leste e o sul, a gente vai ter o sudeste. Entre o sul e o oeste, vai ter o sudoeste. Olha só que legal. E entre o oeste e o norte, a gente vai ter o nordeste. Olha que linda tá ficando essa estrela. Agora ela tem pontos cardeais, que são as direções principais, e tem os colaterais, que são outros pontos de direção. Olha só que legal. Eu vou pegar e vou botar um patinho pra cá. Vou botar um trem pra cá. E um barquinho pra cá. Aqui. Vamos ver se ele vai parar aqui na grama. Vai? Vamos tentar. E vou botar um boi aqui. E aí, olha só que legal. Se eu fosse descrever como tá essa orientação espacial, eu vou dizer que eu tenho um patinho a nordeste, entre o norte e o leste. Eu tenho um barquinho a sudeste, entre o leste e o sul. Eu tenho um boi a sudoeste, entre o sul e o oeste. E tenho um trem entre o norte e o oeste, que vamos chamar de noroeste. Muito bem? Formamos uma estrela bonita. Essa estrela se chama, então, Rosa dos Ventos. Então, agora temos novidades. Temos os pontos cardeais e temos entre eles os pontos colaterais. Agora, nos mapas a seguir, que a prof preparou para vocês, vocês vão poder brincar um pouquinho com isso e descobrir no mapa do bairro quais são os pontos de referência que estão em cada uma dessas direções que aprendemos hoje. Legal, né, gente? Bom trabalho, bom divertimento, anotem suas dúvidas e bons estudos para todos. Legal. Depois de assistir a videoaula, siga as orientações que estão no roteiro de atividades domiciliares na aula de Geografia disponíveis no portal educacional. Bons estudos e até a próxima!